aqui. Vamos dar um avanço. Hoje nós vamos avançar um pouco na teoria, para a gente poder trabalhar mais exercícios com vocês. Olha só. Vou começar um assunto chamado energia interna. O que é essa energia interna? Eu preciso que você entenda uma coisa importantíssima. O gás vai guardar uma energia em um formato de temperatura. Então, ele guarda energia na temperatura. O que eu quero que você entenda sobre isso? Que existem vários tipos de movimento que essa molécula pode fazer. Pode fazer vibração, rotação, translação. Todos eles ao mesmo tempo. Mas para o nosso estudo aqui, nós vamos considerar apenas a energia de translação. Não vamos preocupar com rotação, nem com vibração, nem com energia potencial, que é a mesma energia potencial que você vê lá na física, com eletricidade. Então, nós vamos entender essa energia aqui, ó, essa energia associada a uma translação. Essa energia que ele absorve vai fazer ele deslocar, tá certo? O gás vai guardar essa energia no formato de temperatura. Eu preciso que você entenda que essa minha energia interna, que nós estamos chamando de U, ela é proporcional a MR, tudo constante, à temperatura. Então, a energia cinética do gás é proporcional à temperatura. Você vai encontrar livros falando assim, ó, que a gente não consegue medir diretamente a energia cinética, a energia interna de um gás. É verdade. Mas, Alain, mas tem uma equação? Tem. Mas essa equação está levando em conta apenas uma das propriedades, apenas um dos movimentos, entendeu? Para nós vamos trabalhar com energia interna 3 meios de nRT. Quem é T é a temperatura absoluta do gás. Quem é T é a temperatura absoluta do gás. Se é absoluta, ela tem que ser Kelvin. Segundo ano. Falou temperatura em gás, nós trabalhamos com Kelvin. Nós não trabalhamos com graus Celsius. Ele pode, no exercício, até te dar a temperatura em Celsius, mas você tem que transformar para Kelvin. Ele pode até pedir o resultado em Celsius, mas no decorrer do exercício, você tem que utilizar ela em Kelvin. Então, se a energia interna é proporcional à temperatura, a variação da energia interna é proporcional à variação da temperatura. 3 meios de NR delta T é a mesma coisa de eu escrever 3 meios de P delta V. Segundo ano. Muitos alunos falam para mim assim, Alain, da onde vem essa equação? Como que deduz essa equação? Era uma noite de sábado, acho que estamos em outubro, foi em agosto. Eu estava tranquilo aqui em casa, era sábado à noite mesmo. Aí eu pensei, vamos deduzir essa equação. Está aqui o slide da dedução dela. Mas eu não vou explicar isso para vocês, não. Tá certo? Estou deixando o slide aí. Você não precisa saber deduzir isso aí só se você quiser mesmo. Só para você saber de onde é que vem o 3 meios de nRT. Tá certo? Envolve impulso, quantidade de movimento, força. Tá certo? Então, o que você precisa é saber que a energia interna depende da temperatura. A energia interna de um gás é proporcional à temperatura. A variação da energia interna é proporcional à variação de temperatura. É proporcional à variação de temperatura. Então, se a temperatura aumenta, se a temperatura aumenta, a minha energia interna também aumenta. Se a minha temperatura diminui, a minha energia interna diminui. Se a temperatura não muda, a energia interna não muda. Em resumo, o gás guarda uma energia na temperatura. Entendeu isso? O que eu quero dizer?
se o meu gás aqueceu, ele aumentou a energia interna. Aquelas moléculas estão vibrando, estão andando mais rápido. Se o gás diminuiu a temperatura, aquelas moléculas estão andando com velocidade menor. Perfeito? Por consequente, a velocidade, a intensidade com que essas moléculas colidem com a estrutura do recipiente é diferente, é menor ou maior, dependendo se a temperatura aumentou ou diminuiu. Até agora não tem muito segredo, não tem muito desafio. Nós entramos agora na parte mais interessante, mais linda da matéria. Nós chamamos de primeira lei da termodinâmica. O que seria essa primeira lei da termodinâmica? Nada mais é do que conservação da energia. Nada mais é do que conservação da energia. Como assim conservação da energia? Você lembra lá no primeiro ano, quando o professor falou para você que não, energia não se cria, não se perde, mas se transforma? É a mesma coisa que você viu lá, a mesma coisa que nós estamos vendo aqui. Olha para isso aqui. Está escrito nesse formato aqui, mas eu vou escrever desse jeito aqui por enquanto. Q é igual a variação da energia interna mais trabalho. Olha para esse desenho. Entenda o que eu vou falar. O gás vai ganhar calor. Isso, exatamente, Vinícius. Quando tiver maior, Felipe, eu faço a trança. Deixar crescer mais. Então, olha só. Então, ele está ganhando calor. Parte da energia vai ser utilizada para promover o aquecimento do gás. Aquecimento do gás. E parte é utilizada para realizar trabalho, ou seja, para subir o êmbolo. Então, entenda. Ele ganha calor, ele aquece o gás e realiza trabalho. ΔU está relacionado com aquecimento do gás. E aqui o trabalho está relacionado com o aumento ou diminuição do êmbolo. Tá certo? O êmbolo aumentar ou diminuir, o gás expandir ou o gás ser comprimido. Então, se ele entrou aqui com, no exemplo aqui, colocou 20 joules, né? 20 joules. Se a energia interna aumentou 17, sobrou 3 para trabalho. Essa é a ideia da conservação da energia. Uma coisa simples, né? Vinícius, eu não sei. O Vinícius, por que eles chamariam ela de lei zero, não? Conheço ela por primeira lei da termodinâmica. Vamos lá, então? Olha só. Então, a variação da energia interna de um sistema é dada pela diferença do calor trocado pelo calor trocado com o meio externo e o trabalho realizado. Vinícius, lei zero da termodinâmica é aquela do equilíbrio térmico. Eu acho que você está confundindo as coisas.
Isso, exatamente. A lei zero é que se A está em equilíbrio com B, B está em equilíbrio com C, então A está em equilíbrio térmico com C. Essa é a lei zero. Então, vamos lá. Então, a variação da energia interna é a diferença da quantidade de calor que ele recebe pelo trabalho. Está aqui, ó. Eu gosto de pensar assim, a quantidade de calor que um gás ganha promove o aquecimento do gás e a realização do trabalho. Promove o aquecimento do gás, mais a realização do trabalho. Então, nós estamos mexendo a todo momento com energia. Então, o que você aprendeu de conservação de energia vale aqui? Claro que vale. É justamente isso, energia antes e a energia depois. Só que ela se manifesta de maneira diferente. Vamos trabalhar? Olha para isso aqui. Vamos fazer esse exercício? Tenta fazer para mim a letra A e a letra B, por favor. 1 minuto para vocês. E aí, resposta da letra A? Vamos lá, então. Olha o texto. 6 mols de um gás. Já começou me falando o número de mols. Sim, já de cara já me deu essa informação, ó. N é igual a 6. Vamos escrever aqui no cantinho, ó. N é igual a 6 mols. Monoatômico sofre o processo termodinâmico AB, indicado no gráfico, sendo 8,31 Joule-mol Kelvin, determine as temperaturas iniciais e finais do gás. Final do gás. Isso. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Se não é essa transformação, você está vendo que não é isobárica. Porque a pressão não é constante. Não é isovolumétrica. Nem isocórica, nem isométrica. É tudo sinônimo. Não é. Não é. Então só pode ser isotermo? O que vocês acham? Se não é nem A, não é nem B, só pode ser isotermo? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Falso, né, gente?
Pode ser uma transformação qualquer. Pode ser o quê? Uma transformação qualquer. Vinícius, mas o gráfico... Isso, certinho, Vinícius. Certinho. Concordo com você também. Mas que muito aluno pensa que só pode ser uma dessas três. Não mesmo. Pode ser ainda uma transformação qualquer. Ah, uma transformação qualquer? É. Inclusive, esse exemplo aqui, ó, que nós estamos fazendo. Quer ver? Vamos calcular a temperatura no ponto A? Como é que eu vou calcular a temperatura em A? Uai, gente, Clapeyron, mãe. Clapeyron vale para qualquer situação. Ah, qualquer situação qualquer situação. Pressão vale 3. Deixa eu ver os eixos. 3 vezes 10 à quarta. Volume, 10 a menos 1. Número de mols é 6. 8,31. Temperatura. Temperatura é igual 3 vezes 10 à terceira, que divide 6 vezes 8,31. 3 divide 6 é meio. Meio vezes 10 à terceira é 5 vezes 10 ao quadrado, que divide 8,31. Portanto, temperatura em A é aproximadamente 500, que divide 8,31. 500, que divide 8,31. 60,16, que eu vou transformar isso em aproximadamente 60,2 Kelvin. Vamos encontrar agora a temperatura em B. Mas eu sei que temperatura em B é igual a PV sobre NR. Então, temperatura em B. Quanto vale a pressão? 5 vezes 10 à quarta. Volume, 3 vezes 10 a menos 1. Número de mols é 6. E o R, 8,31. Ai. 3 por 6 é meio. Então, dá 10. Vamos fazer isso logo. 15, que divide 6. 2,5. Vezes 10 ao cubo, que divide 8,31. TB igual a 300,84. TB aproximadamente 301 Kelvin. É isso. Letra B. A variação da energia interna no processo AB. Como é que eu vou calcular a variação da energia interna? Delta U é igual a 3 meios de NR delta T. 3 dividido 2 é 1,5, o N vale 6, o R vale 8,31 e delta T, 301 menos 60,2. R$ 240,8. Vezes 8,31.
vezes 6, vezes 9, vezes 1,5. Aproximadamente 18.000 joules. Ou, se você preferir, 18 quilojoules. Letra C. O trabalho realizado. Como é que nós vamos calcular o trabalho? O trabalho é calculado pela área, né, gente? A área sobre a curva, não é isso? A área sobre a curva. Área numericamente igual a trabalho. Então, quem é a minha área? Base maior mais base menor. Você viu que eu coloquei o 10 à quarta evidência, né? Base maior mais base menor vezes a altura. A altura é 0,3 menos 0,1 é 0,2. 2 vezes 10 é menos 1 sobre 2. Então, meu trabalho vai ser igual. O 2 cancela com 2. 8 vezes 10 ao cubo. 8.000 joules. Esse é o trabalho. Observe que o trabalho é positivo, porque é um ΔV positivo. Ó. Variação de volume positivo, trabalho positivo. É um chamado trabalho motor. Letra D. Vou usar a caneta verde, que combina com a cor dos meus olhos. D. A quantidade de calor trocada pelo gás na transformação. Então, a quantidade de calor que o gás absorve é utilizada para aquecimento do gás, mais realização do trabalho. Então, o ΔU é 18.000. O trabalho é 8.000. Então, a quantidade de calor que ele está absorvendo é 26.000 joules. Está aí a resposta. Esse é um bom momento de você fazer uma pergunta para mim. Um bom momento. Não? Professor, Oi. você pode explicar de novo, por favor? Explicar qual? A B. Não, Perícole. O não se torna trabalho, não. O energia interna. Trabalho é a área. A B. Então, vamos lá na B. A variação da energia interna do gás no processo AB. Como é que eu calculo a variação da energia interna? Eu acabei de falar no começo da aula que a variação da energia interna é 3 meios de NR ΔT, tá lembrado? Então, eu só apliquei a equação. O 3 meios é 1,5. 3 meios é 1,5. O N vale 6. O R, 8,31. E o ΔT, 240. O que é ΔT?
ΔT é a diferença de temperatura, ó. Temperatura final, que é 301, menos temperatura inicial, que é 60,2. Isso aqui é aproximadamente 240,8 Kelvin. E aí eu fiz conta, só saí multiplicando. Era essa mesmo a sua dúvida? Quem perguntou? Ah, ok, Alan. Obrigada. Quem foi que perguntou? Não consigo ver o nome. A Isadora. Isadora, tudo bem mesmo? Posso ficar tranquilo? Aham, tudo. Então vamos ver se entendeu mesmo, Isadora. Faz esse. Dúvidas podem perguntar. Então vamos lá, então. Certa quantidade de um gás ideal monoatômico sofre o processo termodinâmico AB. Tá bom, vou esperar mais um minutinho.
Pronto, já esperei um minutinho. Vamos lá? Certa quantidade de um gás ideal monoatômico sofre um processo termodinâmico indicado no gráfico. R vale 8,31, TA é 600, temperatura inicial do gás determina o número de mols. Vai, vamos aplicar a Clapeyron, né? Letra A, PV igual a nRT, a pressão 4 vezes 10 a terceira, ele me deu TA, né? Não, TA é 10 vezes 10 a terceira. VA, 3 vezes 10 a menos 1. Eu quero o número de mols. O R, 8,31. E a temperatura em A, 600 Kelvin. Quem que é N? Número de mols. 3 vezes 10 ao cubo. 6 vezes 10 ao quadrado, vezes 8,31. 10 vezes meio é 5, o número de mols é 5, que divide 8,31. 5 que divide 8,31. 0,6. Aproximadamente 0,6. Essa foi a letra A. Pô, temperatura final de B. Ah, tem nem graça, né, gente? Temperatura de B. PV sobre NR. 4 vezes 10 a terceira. 10 a menos 1. 1 de mol, 0,6. R, 8,31. Então, TB vale 400, que divide 0,6, que divide 8,31. 80,22 Kelvin. Kelvin. Esse é TB. Letra C. A variação da energia interna sofrida pelo gás. Delta U é igual a 3 meios de NR delta T. Delta U é igual. 3 meios é 1,5. 1 de mols é 0,6. 8,31. E a variação de temperatura, 80,22. 600. (519,18, 78). A variação de energia interna, aproximadamente 3.800
887,4 joules. Se você quiser, nesse caso aqui, eu vou fazer assim, ó. ΔU é aproximadamente 4.000 joules. Só para facilitar a nossa vida aqui. Obrigado. Letra D, o trabalho realizado. Como é que eu vou calcular o trabalho? O trabalho é dado pela área. A área numericamente igual ao trabalho. Então, a área é numericamente igual ao trabalho. Então, minha área é base maior, 10 vezes 10 é terceira, mais base menor, 4. Coloquei o 10 a terceira evidência, tá vendo? Vezes a altura, que é 0,2, sobre 2. Então, meu trabalho é igual. Cancelo 2, 14.000. 14.000 vezes 10 menos 1, 1.400 joule. Sim, é negativo. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Só um pouquinho, segure. Eu vou falar disso, tá certo? Dá só um minutinho. O meu trabalho é negativo. Alan, por que o trabalho é negativo? Porque é um trabalho realizado sob o gás. Ah, você está me falando que o gás está resfriando? Tá. Ele saiu de 600 para 80. Mas se o trabalho é negativo, o gás está resfriando, a energia interna não tem que ser negativa? Tem, exatamente. Aqui, ó, quando eu calculei a diferença de temperatura, aqui tem um menos, ó. Então, meu ΔU é negativo. Meu ΔU é negativo. Isso aqui foi o trabalho, letra D. Foi o trabalho, letra D. Ah, então, qual que é a quantidade de calor trocada com o ambiente no processo? Vamos fazer. Quantidade de calor é usado para aquecer, mais realização de trabalho. Então, vamos calcular quanto que ele está perdendo. Na variação da energia interna, ele está perdendo 4.000. E no trabalho, ele perde 1.400. Então, a quantidade de calor que ele está perdendo nesse processo, menos 5.400 joules. Eu tenho que entender que ele está sofrendo trabalho. O meu gás está resfriando. É isso aí. A aula acabou. Deixa eu fazer uma breve leitura aqui com vocês. Deixa eu ver o que vai sair para a gente hoje. O ser humano não pode viver isolado. Lembre-se de que cada companheiro, companheira de jornada é um amigo que o ajuda e a quem você precisa também ajudar. A cooperação existe entre todas as coisas criadas. Procure você também cooperar com tudo e com todos, em benefício da própria terra, que o acolhe bondosamente, permitindo sua evolução. Ajude sempre e jamais desanime. Pessoal, obrigado pela Minuto de Sabedoria, lição 165, para quem quiser conferir ou ler depois. Obrigado pela atenção, pelo carinho, pelas perguntas, pela participação de 86 pessoas. Obrigado, coordenação, pela parceria.
Forte, caloroso e distante abraço e até amanhã no nosso encontro de óptica geométrica. Valeu a todos! Fala, Alan.